Salve, salve, manada! Primeiro review do ano. Isso aí, começamos o ano com o pé direito. Isso aí, cara. HQ que eu gostei bastante. A gente vai falar de um quadrinho que você não vai saber e ela passou na frente porque assim que a gente leu, a gente ficou encantado, ficou maravilhado, de olhos lacrimejando. Eu terminei de ler em dezembro, ali no final do ano passado, e cara, se eu tivesse que escolher uma HQ assim, uma só HQ, se eu pudesse escolher só uma mais irada do ano de 2015, eu escolheria o Homem-Animal, sério. Essa HQ é muito maneira, eu gostei bastante da pegada dela, é animal. Vamos contextualizar historicamente. Você, Pois é. leitor. Década de 80 ali, Isso. a DC resolveu apostar em algumas carinhas que você já conhece, Alan Moore, Neil Gaiman, e um deles foi o Grant Morrison, né? Exato. Foi na época que eles fizeram a grande reformulação, né? Sim. Tanto Sandman, o próprio Monstro do Pântano, estão falando dos mais famosos, né? E o Morrison, Acho que ele pôde escolher, né, se eu não me engano. pode escolher, ele pegou o Homem-Animal pra fazer. É. Antes de qualquer coisa, você, que quando ouve o nome Grant Morrison, você começa a pensar em coisas extremamente malucas, uma parada assim bem viajante que talvez não agrade a maioria, pode ficar tranquilo, cara. Aqui você pode ver o supra-sumo do Morrison. Pois é. Quem é o Homem-Animal? Buddy Baker! Isso, cara. Um pacato humano. Isso, um cara comum que uma nave alienígena cai e explode perto dele ali e concede a ele o poder de absorver as habilidades animais. Já começa por aí, ó, um ponto legal. Ele é um cara comum. Ele não tem super QG, boladão. Ele é só um cara comum que tem 2 filhos, uma esposa e... Que banca ele. Exatamente, a esposa dele banca ele. Tem uma parte que eu achei bem engraçada, assim, logo no começo da HQ, que a esposa dele reclama com ele que ele gastou, sei lá, $800 pra comprar um uniforme de Homem-Animal e não tinha retorno nenhum financeiro disso, enfim. Cara, se você pudesse escolher uma habilidade animal, qual seria? Voar. Tô feliz, voando. Vai logo! Você, cara. Eu? Pô, cara, acho que eu ia pegar regeneração, da salamandra. Aquela lá do braço, né? Tá ligado? E aí, pô, Essa cena foi irada. ia ser porra louca. O animal tem que estar, tipo, num raio, assim, perto dele, ele absorve as habilidades igual mais ou menos E tinha aquele conceito os índios tinham aquele conceito de comer o coração O dos... testículo do touro, né? Pra Isso. dar virilidade. Essa parada. Ele absorve e enxerga os animais como se fossem realmente seres superpoderosos. São 3 encadernados. Essa primeira parte aqui, ela compila acho que as 9 primeiras edições. Sim, essa parte que foi titulada O Evangelho do Coiote, né? Porque tem mais ou menos a metade do encadernado tem uma história dele, cara, que o nome é esse, Evangelho do Coiote. Mano, é muito foda a história, na moral. Muito irado mesmo. E essa história é até maneira porque é tipo o Grant Morrison brincando com o conceito do desenho animado e tem vários tipos de metalinguagem também. Sim. Cara, é muito louco, não tem nem como eu ficar explicando É muito. difícil explicar. Até. Realmente, entendeu? Mas... Tem muita coisa que a gente fala que é difícil explicar, mas realmente é. Entendeu? Soma a nossa burrice, mais a complexidade do Morrison, saca? Então, mas é uma história que no final você fala, caraca, pegou. Bem louca, cara. A história do 1 ao 4, 1 ao 5, eu não lembro agora, acho que é de 1 ao 4, ela fecha um arco mesmo. Depois disso são histórias fechadas, Sim. tá ligado? Então, essa primeira história, que seria tipo a história principal, apesar de não levar o nome da capa, né, Do que encadernado. é o Evangelho do Coiote, é uma história fechadinha, mas a primeira história, ela conta exatamente da ascensão do Homem-Animal, ele querendo entrar pra Liga da Justiça, querendo uma vaga, querendo voltar a se profissionalizar como herói. Pra isso ele tem que correr atrás de trabalho, né, pegar uns jobzinhos e tal. Ele é um freela, né? E nisso ele é chamado, é até engraçado que chamam o Superman não pode, por causa da revista, e aí chamam o Homem-Animal pra ver uma parada que tá rolando dentro de um laboratório. E quando ele descobre lá, é uma parada completamente bizarra, uma anomalia animal lá. Aí ele vai se aprofundando na história, né? E acaba descobrindo que tem uma ligação com alguns experimentos científicos, assim. A gente não pode entrar muito na história pra não acabar dando spoiler, mas aí que tá, é um ponto muito interessante, porque o Grant Morrison consegue criticar algumas práticas da sociedade, mas sem ser aquela parada babaca, tá ligado? Sem ser uma coisa muito clichê. Ele consegue sutilmente criticar e, cara, é fenomenal a forma como acaba esse primeiro arco. Vem um herói lá da África que dá uma punição pro cientista, cara, animal, na boa, animal mesmo. É bem maneiro. Esse herói que o Odin tá falando é um cara mascarado, eu não vou lembrar o nome Tem dele. tipo uma máscara de lutador mexicano, né? Ele vem da África esse laboratório e recuperar uma amiga
chimpanzé, uma amiga macaca dele, que tá sendo usado como cobaia. E, pô, você olha esse cara, ele é pra ser um vilão, mas na verdade ele não é um vilão, porque ele só tá querendo recuperar. E o superpoder dele é muito louco. O Homem-Animal consegue absorver os poderes. Ele absorve, ele consegue juntar os animais, né? Isso, ele faz tipo, mistura os gêneros da parada, tá ligado? Tipo, e faz mega monstros. Sim, sim. Bom, ele vem num leão alado, tá ligado? Só pra vocês entenderem mais ou menos. Outra parada é a forma que você acabou de comentar, de como eu achei isso muito legal, como ele pega temas que saem do círculo dos heróis, em vez de tipo só salvar o salvei dia, o cachorro. essa parada, ele aborda os temas sobre família, porque ele tem 2 filhos, ele não tem emprego, ele é bancado pela esposa, vegetarianismo. Sim, muito sabe? maneiro, cara. Infelizmente você não me convenceu, Morrison. Eu li isso comendo hambúrguer. Calma, cara, ainda tem mais 2 edições aí pra você virar vegano. Direito dos animais, meio ambiente e realmente ele não fica babaca. Exatamente. Não é aquele cara que fica assim, pô, você tem 5 minutos aí pra ouvir falar sobre o meio ambiente, cara? Pô, não fica. É muito divertido. E cara, é uma HQ extremamente violenta. Tem uma hora assim que os caras estão brigando. Tem 2 caçadores lá brigando e tal. Pô, chega assim, mete uma bala nos cornos do outro, mano. Sinistro. É sinistro. Então eu acho que o Morrison ele consegue juntar temas super sérios com histórias de heróis, sim, que não são tão sérias assim, com violência, e eu acho que ele consegue maravilhosamente harmonizar tudo isso junto 3 caras, que o nome é bem complicado, não vou ler, é o Chess Trogue, Doug Hazelwood e Tom Grumet. Isso aí. Cara, acho que é uma arte que combina com o personagem, que combina com a época. Pô, é uma arte que eu gosto, cara. É muito legal, a classicona, mas ao mesmo tempo muito expressiva, detalhada. Eu curto pra caraca essa arte mais década de 80, sabe? Mais o ótimo. Fora a capa. Todas as capas serão feitas pelo Brian Boland. Se você não sabe, o cara que trabalhou na Piada Mortal. Sinceramente, se eu fosse, sei lá, se eu tenho um amigo que nunca leu quadrinho e acha uma parada infantil, acho que eu daria essa HQ de presente, sacou? Porque são temas muito atuais, sabe? Mesmo sendo da década de 80, são coisas bem atuais e temas adultos, sabe? Recomendo, tá 26 e pouco, 26,90, 252 páginas, pra curtir, é um material bom, a qualidade do material também, apesar de não ser a capa dura, é excelente, é muito boa. Sim. Tá aí nas bancas, cara, pra você achar, tá no site da nossa loja parceira, tá pelas internets, tá por aí. Dá uma olhada aqui nos links aqui embaixo. Não esqueça de dar o seu like no vídeo e nos dizer o que você achou dessa obra.